Boa tarde, bem-vindos de volta. Retomamos então os trabalhos da agenda mobilizadora para a inovação empresarial do setor das duas rodas. Será uma tarde com uma tarde bem dinâmica, com a cerimónia a ser conduzida por Isabel Moreira, que eu convido agora a subir ao palco. Bem-vindos. Não, já está. Esperamos que tenham apreciado o nosso almoço e o nosso momento de convívio. Vamos retomar os trabalhos agora nesta sessão. Vamos continuar com as apresentações dos PPS. Vamos tentar cumprir os nossos horários, porque acho que há aí um jogo que todos queremos ver. E para isso, então, convido Luís Caldas e Patrícia Gonçalves do CENTI e Pedro Silva e William Soares da Castros. Podem subir ao palco, por favor. Ora, muito boa tarde a todos. Em nome do CENTI e em nome da Castros também queremos agradecer a oportunidade de estar aqui. Nós vimos apresentar dois projetos distintos, que é o SAFOS e o Abrigo. Primeiramente, eu e o Pedro vamos falar do SAFOS e depois os nossos colegas introduzimos um pouco sobre o Abrigo. Se calhar afinal não, se calhar vamos começar ao contrário. Sendo assim, vamos começar com o Abrigo. O Abrigo surgiu de uma sinergia entre a Castros e o CENTI e o intuito foi o desenvolvimento de um abrigo para bicicletas. Esta sinergia levou ao desenvolvimento deste conceito, que foi identificado através da identificação de uma problemática que resultou no que o meu colega vai explicar de seguida. Sim, para explicar um pouco do conceito desse projeto, hoje existe uma crescente muito grande no uso de transportes suaves, né, como bicicletas elétricas e trotinetes. Então, o intuito desse projeto foi para a parte da infraestrutura, que hoje eu vejo como uma das principais barreiras que impede o crescimento ainda maior desse tipo de transporte. Né? Não somente a infraestrutura não é apenas a ciclovia em si, mas também aonde eu vou deixar depois o meu veículo, né? Porque temos hoje bicicletas que não só apenas custam mais 100, 200 ou 300 euros, custam 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros uma bicicleta elétrica. Então, o desenvolvimento desse projeto foi para que possamos ter um local seguro, confiável, onde possa deixar minha bicicleta e poder estar tranquilo, ir para o meu trabalho ou para a escola, onde seja, e ter um sistema eficiente. No que diz respeito às funcionalidades, trata-se de um sistema totalmente inteligente. Ou seja, não estamos a falar apenas de um abrigo para armazenar bicicletas, existem aqui outras funcionalidades que atraem o utilizador. Ou seja, temos um sistema de geração de energia, isto para que o abrigo funcione totalmente off-grid, em que temos a integração de painéis solares. Temos também a parte das fechaduras eletrónicas para garantir alguma segurança ao utilizador e temos também a parte de carregamento das bicicletas. Ou seja, é importante referir que este abrigo foi pensado não só para o armazenamento das bicicletas, mas também para possibilitar que os utilizadores de e-bikes possam carregar as bicicletas. Em paralelo, existe também aqui a funcionalidade do controle de qualidade do ar. Ou seja, existem sensores de qualidade do ar que estão também integrados no nosso abrigo e através da página web que o utilizador terá acesso para fazer a reserva, o utilizador pode ver a qualidade do ar e isto inevitavelmente foi uma forma de tentarmos que os utilizadores continuem a dar utilização às bicicletas por ser um transporte amigo do ambiente. E apenas para complementar também essa parte, o nosso abrigo ele é totalmente customizável, não somente a questão de ser modular, eu posso acrescentar diversos módulos, então o que temos lá fora é um módulo com 2 espaços para bicicletas, que tem a parte da tomada para carregar, e é expansível, eu posso colocar N módulos ao lado e com isso estender ele. Além disso,
a parte da dimensão em si, o que temos lá é o modelo XL, que é para bicicletas de montanha, então que tem guiadores muito maiores do que as bicicletas de cidade, e essa medida também é customizável, tá bem? Falando um pouco da aplicação em si, nós temos desde a aplicação do utilizador, então o intuito foi ter uma aplicação de fácil utilização, apenas tem o QR Code, onde o utilizador chega, lê esse QR Code, ele é direcionado diretamente para duas opções, onde é guardar a bicicleta ou levantar. No guardar, ele vai ter a opção com ou sem carregamento. Tem que preencher basicamente os seus dados, colocar o telemóvel e o código secreto, e com isso já vai diretamente para um ecrã de pagamento, onde finaliza e a porta do cacifo é aberta. Além disso, também tem o outro lado da aplicação, que é o back-office, onde foi desenvolvido para que o cliente final, não o utilizador, mas o cliente final, possa gerir toda a questão das reservas, a gestão de energia, a questão da qualidade do ar. Então, tem todo o controle remotamente da aplicação do serviço. Por último, e não menos importante, a parte do mercado-alvo. Nós focámos-nos na parte das câmaras municipais, de grandes organizações. Isto porque a ideia é vender o abrigo como um todo e ser explorado por outras pessoas. A ideia, obviamente, passa por aplicação nas câmaras municipais, especialmente uma vez que nós focamos na parte de um sistema totalmente off-grid. Isto também para facilitar a implementação em zonas urbanas e a venda, por exemplo, a campos universitários e grandes empresas que possam até os trabalhadores usufruírem dos abrigos como um incentivo à utilização de transportes amigos do ambiente. Então é isso, basicamente, e fica o convite para que possam visitar o espaço onde está e possam fazer a simulação de uma reserva e verificar o sistema em si. Obrigado. Obrigada. Agora sim, acho eu. Sim. Pronto, o Safos surgiu com a intuição de passar aqui um bocado das infraestruturas para a segurança, um bocado como o abrigo também surgiu para as infraestruturas, ele também surgiu aqui, mas para a segurança. O que é que passa a ser o Safos? O Safos é uma estrutura inteligente com a capacidade de um radar. O objetivo desse radar é monitorizar, ou seja, tanto as bicicletas como as pessoas, sejam cargo bikes, sejam trotinetes, qualquer tipo de veículo de duas rodas. Estou só aqui a tentar passar o vídeo para vocês verem enquanto eu estou a falar. E esse radar faz a monitorização, faz a contabilização e também, agora se calhar vai, e também detecta a velocidade a que as pessoas vão, dando esse aviso. O objetivo disto é colocarmos o Safos em posições estratégicas nas nossas ciclovias para advertir os utilizadores, visto que vai sempre existir tanto bicicletas como pessoas a andar a pé, em pontos de fraca visibilidade, interseções. O objetivo é permitir essa sinalização. Aqui sim. Também tem a qualidade do ar. A qualidade do ar remete-nos para O3, NO2 e os PMs. Podemos averiguar e perceber qual é que é a zona, caso tenham algum tipo de problema de saúde, também podem averiguar e perceber qual é que é a zona em que se calhar faz mais sentido nós estarmos. E a sua questão estrutural, como vocês se calhar alguns já viram lá fora, aquilo é uma estrutura completamente modular no seu design, é completamente customizado, seja o padrão, seja a forma, seja o seu tamanho, com iluminação, sem iluminação, com sensor, e nesse aspecto é tudo customizável. E vamos vos mostrar mais algumas features. Também a nível de comunicação, utilizou-se um protocolo ISAN, um protocolo mesh autorrecuperável para permitir expandir a rede indefinitivamente e poder recuperar caso algum nó caia ou caso haja algum problema na rede. Também juntamente com a comunicação, utilizou-se um sistema de sinalética visual para mostrar os eventos na via aos utilizadores, assim como uma iluminação inteligente e adaptativa que permite-nos reduzir a energia necessária no sistema,
melhorar a eficiência da iluminação nestas vias sem estarem ligadas quando não há real utilização. Eu queria vos mostrar o outro vídeo, se pudessem colocar também o outro vídeo. Que era para vocês verem então o produto. Exatamente. Este é o produto que está lá fora. Tal como nós estávamos a falar, tem a iluminação inteligente, tanto para iluminar as ciclovias como para depois fazer a sinalização. Exatamente, aqui está. Todos os componentes são introduzidos neste invólucro. Esta é a nossa parte, inteligência de comunicação, iluminação e sensorização com a qualidade do ar. Aqui a questão de ser customizável nos seus designs, ou seja, para incluir aqui um bocado o ambiente e onde ele se encontra. Nós, de momento, temos 10 sistemas implementados juntamente com uma parceria na Câmara de Vila Nova de Famalicão. Eles estão no Parque da Devesa, caso queiram passar por lá e experimentar. Eles estão lá em testes. Já estamos nestes testes já há mais de 6 meses, estamos a ter bastante feedback positivo, estamos a retificar apenas algumas coisas para passar então nas certificações, para depois entregarmos então o produto finalizado. Para finalizar, temos também a aplicação de acompanhamento para esse sistema, uma aplicação para iOS e Android, que permite ver o estado da via e ver todas as notificações e a qualidade do ar. Pronto, e é isto. Obrigado. Se quiserem ver, estamos lá fora. Muito obrigada. Chamamos agora ao palco Gonçalo Soares, do INEGI, e José Costa, da FAB. Não estão? Gonçalo Soares, do INEGI. Olá, só dar aqui uma ajuda. Boa tarde, eu sou o Gonçalo e estou aqui em representação do INEGI. Eu sou o José Costa, sou diretor comercial da Fabcast e estamos aqui para apresentar este PPS que surgiu de nós na Fab que somos uma fundição de alumínios por gravidade, portanto em coquilha, que é o caso desta peça, ou também em moldação em areia. E, portanto, percebemos que o mercado das bicicletas elétricas tem necessidade de peças fundidas e surgiu o desafio que partilhamos com o INEGI de desenvolver um quadro, portanto, monobloco para o setor das bicicletas elétricas. Portanto, nós não somos um fabricante de bicicletas, vendemos sim componentes, sejam as forquetas, sejam os motor brackets, sejam outro tipo de peças e, obviamente, teríamos todo o interesse em que este conceito, digamos, fosse interessante para a indústria das bicicletas elétricas. Pronto, o José já fez aqui mais ou menos um enquadramento geral. O principal objetivo era desenvolver aqui um quadro para a bicicleta que fosse composto, digamos, por 2 componentes. O quadro em si, num componente fundido, e depois a ligação ao triângulo traseiro realizada por soldadura. Portanto, nós temos o head tube, temos o down tube, o motor bracket e o seat tube, que são uma peça única. Portanto, a bateria é uma bateria, portanto, de recarregável, portanto, retirar e recarregável. E, portanto, é uma alternativa às indústrias que, portanto, fabricam os quadros por soldadura ou por extrusão. E, portanto, é este o conceito que nós queríamos apresentar. Acho que esqueci qualquer coisa, mas pronto, entretanto eu lembro. Aqui, só para situar um bocadinho como é que foi feito o desenvolvimento deste quadro. Primeiro foi feita a modelação aqui do quadro em 3D.
Aqui tiveram-se cuidados em cumprir os requisitos de designs impostos inicialmente, motor central, a bateria removível, o quadro step-through, e também teve-se o cuidado da geometria já ser compatível com os processos de fundição. De seguida, foi feita uma simulação numérica estrutural ao quadro modulado para perceber quais eram as zonas críticas deste quadro e como poderíamos evitar esse tipo de problemas. Também foi feita a simulação numérica daqui de ambos os processos, tanto a fundição por gravidade como a fundição por baixa pressão. Estas 3 etapas foram sempre feitas em paralelo e com algumas iterações. Quando tínhamos a geometria fechada, avançamos para a produção, tanto do molde para baixa pressão, como da moldação para a fundição por gravidade. Pronto, e a partir daí conseguimos produzir os nossos protótipos. Em termos de design, temos aqui 2 renders, também temos aqui a bicicleta, cumprimos com o que foi proposto. Já fui enumerando aqui alguns pontos que eram os nossos objetivos. E também conseguimos ter aqui um design apelativo e diferente para este tipo de bicicletas. O objetivo da análise estrutural, da simulação numérica estrutural, foi fazer aqui os ensaios de acordo com a norma EN 1594. Lá está, para perceber que pontos é que tínhamos que melhorar aqui no quadro para que não tivéssemos problemas quando o quadro fosse testado fisicamente. Lá está. Depois fizemos aqui a simulação dos processos de fundição, desenhamos 2 sistemas de gitagem para baixa pressão e por gravidade, e conseguimos aqui otimizar o sistema de gitagem e também possível previsão de defeitos. Quando achamos que as simulações estavam bem, ou quando as simulações estavam fechadas, a geometria fechada, podemos avançar aqui para a produção, digamos, das nossas ferramentas. A moldação em areia impressa fábrica aditivo, para a produção do bruto de fundição por gravidade, o molde para a produção do quadro por fundição por baixa pressão, e depois também tivemos que desenvolver um jig para fazer aqui a ligação do quadro ao triângulo traseiro. Este processo e o desenvolvimento e industrialização que está aqui implícito é escalável, portanto, a outro tipo de peças, para outros setores, alguns até próximos, digamos, não das bicicletas, mas de uma mobilidade ligeira. E, portanto, o design foi excelente, o Inés está de parabéns, porque realmente chama muita atenção. Ainda agora fiz uma feira recentemente e portanto, tive o grato prazer de receber pessoas da área de design de algumas marcas que não têm nada a ver com bicicletas e que acharam, de facto, muito interesse no conceito. O mercado, enfim, evoluiu, é um mercado que se tornou muito mais competitivo, portanto, o desafio será comercializar esta peça na Europa, com produção europeia, neste caso, porque, digamos, este conceito está a funcionar a nível global e a ser produzido na China. Muito obrigado. Vamos passar a um pequeno vídeo, só para expor. Este vídeo ilustra só aqui um bocadinho das diferentes etapas que também já fomos apresentando para o desenvolvimento deste quadro. A bicicleta está lá fora exposta, sintam-se à vontade para a utilizar e para a experimentar.
Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Segue-se o momento do Bike Inove e para isso chamo César Coutinho. Boa tarde. Estou no seguimento agora aqui da apresentação dos colegas do INES e da FAB. Vir apresentar o PPS do Centro Tecnológico e não vir de bicicleta até parece mal, mas vou fazer o possível. É um prazer estar aqui convosco hoje para apresentar o PPS 79 do Bike Inove, que se intitula Serviços de Desenvolvimento de Novos Produtos com Características Altamente Diferenciadoras. O Bike Inove, seguramente conhecem, ou já ouviram falar, pelo menos, quero acreditar que um pouco mais que isso. É o Centro de Tecnologia e Inovação focado na mobilidade suave. Pretende dar uma resposta global aos desafios deste setor, desde o primeiro conceito até o desenvolvimento e implementação do novo produto. Além das capacidades de desenvolvimento, temos também um laboratório de ensaios acreditado e grande parte dos produtos que vimos aqui hoje verificaram a sua conformidade nas nossas instalações. Relativamente ao nosso PPS, Serviços de Desenvolvimento de Novos Produtos com características altamente diferenciadoras, o objetivo é capacitar o Centro Tecnológico para desenvolver produtos com características assentes na eficiência, conforto e segurança. De referir que estas capacidades, aliadas à restante abrangência da capacidade técnica do Centro, permite-nos dar uma resposta global e posicionar o Centro como referência no que se refere ao desenvolvimento de soluções inovadoras para o setor da mobilidade suave. Aqui abordar um pouco o processo de execução do nosso PPS, constituído essencialmente em 4 etapas. A primeira etapa de ID, onde identificamos o estado da arte, o que é feito neste âmbito, as características técnicas das valências, da capacidade dos equipamentos que temos que adquirir para os pôr em prática, a capacitação laboratorial, a aquisição, aceitação e definição das metodologias de ensaio e de teste a aplicar, a estruturação dos serviços, a validação técnica e a apresentação também à indústria dessa capacidade e, por fim, a execução, a implementação e a resposta que a indústria precisa e a de sua disponibilização, que é a fase onde nos encontramos neste momento. Falar aqui um pouco sobre, pensando aqui na eficiência e na aerodinâmica, na nossa instalação, na nossa capacidade no túnel de vento, um equipamento de referência que nos vai permitir estudar e caracterizar o produto em si, olhando para a performance, a eficiência, mas também a sua estabilidade. A medição precisa de arrasto, de forças laterais e de momentos, e a avaliação em tempo real do ciclista. Estamos focados não apenas em desenvolver produtos inovadores, mas também capacitar o ciclista para perceber e para otimizar a sua posição, pensando aqui na alta performance, a sua posição para a utilização da bicicleta e tirando daí partido também em termos competitivos. E sem dúvida que esta valência faz aqui a ponte entre processos físicos de desenvolvimento e de validação com aplicações com métodos numéricos para conseguir otimizar e acelerar o processo de desenvolvimento e de validação de novas geometrias, inclusão, por exemplo, de novos materiais. Falando aqui um pouco em concreto das capacidades técnicas, das características técnicas do nosso equipamento, estamos a falar de uma estrutura de grandes dimensões, com uma área de implantação de 40 metros por 25 metros de largura, em circuito fechado, privilegiando a eficiência na sua operação e que nos permite atingir na sua secção útil de ensaio, de 3,2 metros, uma secção bastante interessante para os produtos do nosso setor, velocidades de 90 km por hora, nesta globalidade de secção, garantindo os regimes necessários aos ensaios a fazer, e reduzindo esta secção, permite atingir velocidades até cerca de 200 km por hora para áreas de 1,8 metros quadrados, sensivelmente. De referir que a plataforma de ensaio é rotativa, o que nos permite, por exemplo, quando pretendemos estudar uma cargo bike,
perceber a estabilidade, quando tem uma caixa de carga de grande dimensão, por exemplo, perceber a estabilidade desse produto quando exposto a ventos cruzados. Pensando também noutro tipo de produtos, equipamentos de proteção, como capacetes, conseguimos caracterizar também outros aspectos, como a sua aerodinâmica, o seu comportamento térmico e transferência de calor e também aspectos acústicos. É importante também até na segurança da sua utilização. A bicicleta não é apenas, neste momento, um meio de lazer, é um meio também utilizado em ambiente profissional. Daí que pensar no conforto do ciclista, que passa, no utilizador, ciclista, que passa várias horas a utilizar a bicicleta é essencial. Daí que capacitamos o centro com a instalação de um sistema de ensaios de vibração que nos permite replicar em ambiente laboratorial, controlado, o perfil de vibração a que o ciclista poderá estar exposto durante a utilização do produto. É relevante por permitir fazer esta caracterização com diferentes tipos de controle, frequência, amplitude, definir o perfil de carga e permite-nos caracterizar, validar estruturalmente os diferentes componentes. Permite-nos, globalmente, testar a fiabilidade dos materiais e dos interfaces de fixação, por exemplo. Um pouco em concreto sobre os sistemas que vamos instalar. Estamos a falar de um sistema constituído por dois shakers, que nos permite aqui ter uma flexibilidade de ensaio bastante superior, porque podemos adaptar a posição destes equipamentos à geometria do produto a ensaiar. Temos frequências de ensaio até 4.500 Hz, acelerações de 2.000 metros por segundo ao quadrado e mesas de carga, conseguimos ter cargas de 3.300 kg por cada um dos shakers. Complementado por uma câmara climática, conseguimos expor também o produto a não apenas a vibrações, mas também com condicionamento térmico. De destacar que conseguimos atingir forças em seno aleatório de possivelmente 10 kN e em choque de 20 kN, sendo que a gama de temperaturas da câmara climática são entre os menos 70 e os 180. Portanto, temos uma abrangência bastante alargada. Por fim, pensando na segurança, a Cargo Bike, este tipo de produto, atualmente não transporta apenas mercadorias. Já vimos alguns exemplos hoje. Transporta crianças, transporta animais. Temos que ter a certeza da segurança estrutural, da segurança dos sistemas de fixação. Todos estes aspectos devem ser pensados, validados em fase de desenvolvimento. Daí que capacitamos com a possibilidade de realizar ensaios de impacto, colisão, nas nossas instalações, uma aplicação bastante abrangente, desde a trotinete à cargo bike de carga e com um controle preciso dos diferentes aspectos em âmbito. Velocidade, ângulos, massa, ponto de impacto. Permite-nos caracterizar em detalhe acelerações, deformações, esforços e o potencial dano a que o utilizador ou o ciclista estará sujeito. Alguns aspectos técnicos. Vamos instalar na nossa nave norte um lançador, um carril com 50 metros de comprimento, nos permitirá atingir 50 km por hora, com cargas até 300 kg, e que nos permite ter uma elevada exatidão na avaliação de velocidade, neste caso 0,05 km por hora. E depois temos os manequins, os dummies adequados, a simular as diferentes situações. Dummies de adulto, dummies de criança, sensorizados, com uma elevada gama de aquisição, para nos permitir ir ao detalhe nesta análise. De destacar também a elevada precisão na velocidade e na posição, no ponto de impacto. E referir que, complementarmente aos sistemas referidos, temos também a iluminação adequada a este tipo de avaliação, diferentes tipos de acelerómetros e extensómetros que são utilizados para monitorizar e para controlar também o ensaio, e a menção também à existência de câmaras de alta velocidade, com a particularidade que são portáteis, podem ser deslocadas tanto para avaliar zonas específicas do impacto do ensaio ou para outro tipo de caracterização independente do crash test. Globalmente, pensando na eficiência, segurança e conforto, aliás aqui a caracterização dos aspectos da aerodinâmica, vibração e impacto, conseguimos adicionar valor à nossa resposta ao setor e à indústria. Neste momento, gostaria já de vos deixar o desafio. Estamos, como podem ver, a finalizar o processo de instalação destes equipamentos,
mas estamos já disponíveis para dar uma resposta à indústria, tirando também partido das colaborações que temos já com parceiros neste âmbito. Portanto, desafios a pedalarem connosco para o futuro. Obrigado. Obrigada, César Coutinho. Convidamos agora ao palco Pedro Silva, da TMG, Cristina Oliveira, do CITEV, e Marta Midão, do CENTI. Muito boa tarde a todos. Cabe-nos a nós fazer uma transição bastante acentuada nos temas que temos vindo a falar até aqui, porque vimos aqui apresentar soluções de base têxtil para aplicação em ambiente de mobilidade também, obviamente, e que nos trazem aqui um tipo de valência diferente daquilo que é um têxtil convencional, associado a elevada tecnologia, associado, obviamente, a valor agregado, que é aquilo que nos distingue já no mercado, e é para isso que nos temos que focar cada vez mais na nossa indústria interna. E para isso, esta proposta, este PPS, decidiu-se então focar em novos componentes, em novos produtos de vestuário, mas também componentes compósitos de base têxtil para a promoção da aceleração tecnológica. Desde o início, a nossa integração foi, de alguma forma, trazer os 5 pilares que aqui vêm como fundamentação da nossa proposta. Pensando, obviamente, na segurança, e esta segurança não vem só da parte do produto, mas também vem para a segurança necessária ao utilizador dos veículos de 2 rodas, da mobilidade, o conforto, em que o conforto não deve ser apenas estanque e aquilo que nós vemos a nível de sensorização da nossa vertente de estar quente ou estar frio, da parte termofisiológica, mas também agregar aqui alguma funcionalidade ao têxtil, aos produtos, de forma a que eles reajam com capacidade de termorregulação, de remoção de temperaturas elevadas dentro do nosso habitáculo e por aí fora. A vertente da sustentabilidade inerente a toda a nossa ótica de desenvolvimento e ótica de produto, que já é um core da empresa e de quem está aqui a desenvolver o produto. Englobando aqui a vertente da conectividade, ou seja, integração de eletrónica e aquilo que são chamados smart wearables, smart textiles, na vertente também da multifuncionalidade. Se esta proposta, por si só, já parece complexa, nós decidimos adicionar ainda aqui mais complexidade. E a complexidade vem de diversos fatores, sendo que um deles é toda a camada de produtos que vem aqui nesta vertente, desde um ponto inicial, o vestuário inteligente, com integração de proteção na vertente de segurança ativa, mas também segurança passiva, ou seja, a iluminação quando é incidido por um farol de um carro, uma luz externa, mas também de uma forma ativa promover a visibilidade do utilizador para os outros utilizadores da via pública. Esta conectividade com integração de um módulo funcional que nos permite a visualização da mudança de direção, travagem, tudo que seja proximidade a outro veículo, acoplada a punhos funcionais que estão na bicicleta e também uma aplicação móvel. E este parâmetro pode ser funcionalizado de uma forma integrante, ou seja, usar todos os produtos ao mesmo tempo, mas também de forma individualizada. E de uma forma ou outra adaptar à necessidade de um utilizador do mercado bastante exigente, que pretende que exista aqui a vertente de desempenho, conforto, durabilidade, mas ao mesmo tempo existe aqui uma camada adicional que lhe permita a tal personalização necessária, mas também ter aqui uma incidência ativa naquilo que está a fazer quando usa a via pública. E para isso temos aqui um pequeno vídeo daquilo que é o nosso produto e a marca criada no âmbito deste projeto, o Urban Commute, em que conseguem ver os vários componentes. A
Agora, passando à parte prática, Cristina Oliveira do CITEV, passando à parte prática, praticamente no que é o têxtil, nós desenvolvemos uma peça que consideramos ergonómica e adaptada precisamente para a condução de veículos, nomeadamente veículos de duas rodas, sejam eles de bicicletas ou trotinetes, por exemplo. Estamos a falar de uma ergonomia e de um fitting adaptado ao utilizador, mas também pensando efetivamente na funcionalidade que queremos no casaco e de todos os componentes que estão inseridos como add-ons ao casaco, nomeadamente o escapulário e uma mochila que acoplamos uma banda funcional, que a Marta já vai ter a oportunidade de falar mais ao pormenor a seguir, mas só para vos explicar que realmente existe aqui a complexidade de um desenvolvimento de toda a lógica de estruturação, desde a parte da costura, dos moldes, da interação dos diferentes materiais, dos sistemas de iluminação de integração, para que o conjunto depois faça sentido e que tenha a visibilidade que nós pretendemos na peça e, evidentemente, do conforto do utilizador. Capa impermeável, bolso traseiro para armazenamento da capa, multifuncional e adaptável a diferentes ambientes. Estamos a falar de uma aplicação de um produto que foi idealizado precisamente, por exemplo, para o transporte de casa-trabalho ou trabalho-casa e que o produto fosse adaptado a diferentes circunstâncias ambientais, sejam elas de chuva, por exemplo, quando temos aqui o add-on da capa, ou até de um ambiente natural, um ambiente normal, com sol, por exemplo, até ao trabalho. Passando à frente, o produto tem aqui uma componente, como o Pedro estava a dizer, bastante importante, que é a componente de sustentabilidade. Nós, quando desenvolvemos o produto de raiz, pensamos sempre na componente da sustentabilidade, muito do princípio que é pelos materiais que são utilizados, mas também, principalmente, no seu fim de vida, na fácil reciclabilidade que pretendemos com os nossos produtos. Aqui podemos ver com mais detalhe a mochila, novamente, com a acoplação, as fitas refletoras e tudo que seja o sistema de iluminação integrado, tudo num conjunto só. Passando só à frente, só deixando a nota que, tecnicamente, nós aqui vemos uma peça que, teoricamente, parece simples, mas toda a integração têxtil, desde o desenvolvimento de compósitos autorreforçados, em que temos a mesma natureza química ou a mesma composição, mas com materiais de diferentes pontos de fusão, em que nos permite, numa fase, ter a fase de reforço e outra fase, a fase de matriz, e a partir daí termos um compósito monomaterial e termos a fácil reciclabilidade no final de vida. Temos aqui a banda, em que todo o sistema de acoplação de eletrónica é feito por esse compósito. Toda a integração de eletrónica por recurso a sistemas de sensorização e tudo que seja a integração de iluminação é feita por tecnologia têxtil. Estamos a falar de um produto efetivamente têxtil e com caráter técnico têxtil. Marta? Complementarmente às soluções têxteis, têm aqui a solução conjunta. E claramente um problema no vídeo. Ok, acho que já está. Forma muito sucinta, que já estamos aqui a queimar um bocadinho de tempo. Temos então a questão... Temos aqui então as soluções complementares à estrutura têxtil, para também dotá-las aqui de inteligência e dotá-las aqui de interação com os veículos de duas rodas. Para isso foram desenvolvidos punhos ergonómicos, com um encoder que, como viram no vídeo, permite a indicação da mudança de direção. Conseguem ver o feedback aqui na mochila.
Estes punhos têm ainda, adicionalmente, LEDs nas laterais para tornar visível essa intenção de mudança de direção, não só na parte traseira, na mochila, como também nas próprias laterais. Tem ainda motores capazes de vibrar sempre que há a detecção da proximidade de veículos e ainda um IMU que permite detectar a intenção de roubo. Complementarmente aos punhos, temos então o add-on da mochila, que tem aqui um reforço da luz, da mudança de direção, tem também um radar que é o que detecta a aproximação de veículos e também um IMU para detecção de travagem brusca ou queda. Estas soluções estão todas interligadas entre si por Bluetooth e interligadas a uma aplicação móvel, que é o que faz controlar não só as soluções, mas dar aqui um reforço ao utilizador das diferentes ações, nomeadamente a mudança de direção, a proximidade de veículos e a travagem ou a intenção de roubo. No final, temos então aqui uma solução integrada, com soluções inteligentes, sustentáveis e conectadas que permitem aumentar a segurança, a visibilidade e o conforto dos utilizadores, de forma a promover uma mobilidade mais segura. Em jeito de término, o nosso objetivo não foi só criar um produto, foi promover tecnologia. Tecnologia esta que pode ser adaptada a diferentes realidades, a diferentes produtos, a diferentes fins. E aqui o nosso papel foi, em parceria com o CENTI e com o CITEV, perceber que aquilo que era criado em ambiente de laboratório, em pré-industrial, era capaz de ser transitado para a escala industrial. E isso, no final do projeto, está salvaguardado e está inerente àquilo que é o nosso ADN de promover a tecnologia e o produto para o mercado. Da minha parte, resta-nos agradecer o vosso tempo. Muito obrigado. Muito obrigada. Prosseguimos chamando ao palco Miguel Gonçalves, do CENTI, e Paulo Alves, da EdMetec. Então, posso começar? Sim. Boa tarde a todos. Vamos falar sobre o PPS 24 e mantendo aqui a proposta na área da eletricidade. Temos uma parceria com a EdMetec e sou o Miguel Gonçalves do CENTI e depois, nos 4 minutos seguintes, falar ao Paulo pela EdMetec. Bem, a nossa proposta vai para carregamento de indução. Num ponto de vista macro, já temos coisas feitas no mercado. Empresas multinacionais de móveis já fazem coisas bonitas para a gente chegar com o telemóvel e pôr a carregar. Os automóveis também já começam a aparecer com o carregamento de indução, portanto aqui as duas rodas vão entrar com alguma facilidade. O mercado ou os consumidores estão educados já para isso, portanto este produto acaba por ser uma boa proposta para começar a entrar naquilo que possa ser facilitar uma bateria, ou melhor, uma bicicleta com bateria que precisa ser carregada domesticamente ou até bike sharing. A nossa proposta acaba por ser facilitar esta interação. Eu tenho ali uma ponta, ok. E a integração deste elemento. Pronto, aqui posso também adiantar que isto está em andamento uma patente, pedido de patente para este produto, onde vamos fixar aqui a utilidade e o design em particular. Ok, a nossa preocupação fosse um design ergonómico, algo que tivesse um posicionamento fácil, tem que ter uma certa robustez, uma fixação estável, não é? Porque vamos levar uma bicicleta, as pessoas têm todas as condições físicas diferentes, não era bom, ou não é, parece contraproducente estar a pegar uma peça como uma bicicleta elétrica e pendurá-la, exige força. Há pouco ainda falava com alguém sobre pô-la em cima do carro, então seria mesmo quase impensável. Portanto, a gente caminhou para tentar pôr este produto fácil de encaixar com uma rede doméstica, trazendo a bicicleta depois de um determinado percurso e encaixá-la, por exemplo, numa garagem. Então isto começa com a nossa equipa técnica, eletrónica, e também com a equipa de design e engenharia também, preocupámos em estudar a sério esta eficiência. Os cabos já existem, vão continuar a existir, aqui é uma proposta mais suave. Devemos preocupar com a distância de transmissão, a potência que está a transmitir e até mesmo que tolerância que tem para ela encaixar perfeitamente
e começar o carregamento. Começámos a ter alguns parâmetros para perceber que, a partir de um X ponto, já não funciona, a partir de outro já está a funcionar. Então, nesses termos, desenhámos a peça, uma dock, para estacionar a nossa bicicleta elétrica, preocupámos em integrar todos esses elementos, o transmissor, o receptor, tudo tinha que ficar posicionado a que começasse logo o carregamento e houvesse menos erros. E esta utilidade tinha que ficar assegurada. Pronto, desenvolvemos então este protótipo. É uma coisa que o Senti faz bem, de passar do 0 para o 1, da ideia para o protótipo, onde aproveitamos o eixo da pedaleira como ser o ponto de garantia que a bicicleta, ao entrar, fica sempre naquela posição. E o elemento transmissor e o elemento receptor encontram-se. A partir daí, iniciou a carga. Parece tudo funcionar, talvez um dia a gente possa encontrar facilmente nas garagens, a luz aqui é um bocadinho forte, pode encontrar facilmente nas garagens este elemento. Já temos os carros elétricos sem chegar, bem-vindos, são muito bons, já oferecem docks, quem sabe um dia um parceiro de bicicletas quer oferecer também, por exemplo, esta dock. Está pronta a ser instalada, usa a rede doméstica, como falei há pouco, inicia o carregamento, dá o estado de carregamento, muito importante, porque o utilizador também quer perceber o ponto vai, fim de carregamento e o produto está à amostra. Pronto, basicamente, sucintamente é isto. E no mesmo PPS entra também os invólucros de bateria, com o parceiro EDMTEC, onde o Paulo irá falar. Boa tarde a todos, o meu nome é Paulo Alves, sou CEO da EDMTEC. Esta parceria com o Senti é uma parceria estratégica da EDM para conseguir ter produtos inovadores na nossa cadeia de valor. Além de termos desenvolvido estas soluções em conjunto com o Senti, nós também tentámos ter aqui uma maneira diferenciadora de ter outros produtos para abordar o mercado. Nós basicamente desenvolvemos 3 tipologias de baterias, uma mais virada para as cargo bikes, uma bateria mais compacta, consegue ir até aos 2.3 kW numa bateria bastante compacta e podendo ser melhor integrada nas cargo bikes. Depois foi uma integração de 2 baterias na mesma bicicleta, ou seja, temos aqui a possibilidade de ter uma bateria que é fixa e uma amovível, são paralelizáveis, 2 de capacidades diferentes, temos uma bateria com 1 MW a 1 kW e outra com meio kW, por isso temos 1.5 kW numa bateria com design específico. E depois tentámos encontrar uma solução para algumas baterias que já existem, que são muito comuns de existir no mercado, mas tentámos resolver alguns problemas que existem na parte da estanquicidade e na parte de problemas técnicos que elas apresentam nos nossos clientes. E então, no fundo, são estas três propostas de valor que nós temos para as nossas caixas das baterias. E que nós temos aqui algumas fotos dos produtos que já estão neste momento a ser industrializados para começar em produção já com alguns clientes em vista e por isso estes PPS ajudaram-nos a crescer em termos de diversificação e diferenciação dos nossos produtos. Obrigado e boa tarde. Sim, obrigado a todos. Obrigada. Agora chamo Beatriz Triane, da Universidade de Aveiro. Olá, boa tarde. Como foi anunciado, meu nome é Beatriz, eu sou bolseira de investigação da Universidade de Aveiro. E hoje estou aqui para apresentar a vocês o CSI, o Índice Composto de Sustentabilidade, que foi uma ferramenta pensada para o setor de bicicletas para avaliação de desempenho e sustentabilidade. Bem, no âmbito da agenda, essa investigação está inserida no Work Package 8, que diz sobre a digitalização e gestão integrada e sustentável da cadeia de valor do setor de 2 rodas. Não possui PPS associado, mas gostaríamos hoje de apresentar essa pesquisa desenvolvida. Bem, o ponto de partida dessa investigação foi a lacuna existente sobre o referencial de sustentabilidade setorial, né? Esse referencial é integrado e operacionalizável. E, para responder esse desafio, foi pensado, então, e desenvolvido o índice composto inovador. E essa ferramenta ela tem 2 principais
resultados, né? Gera dois principais resultados. Um, que é o índice de desempenho, que mede numa escala de 0 a 100, como a empresa está gerindo seus impactos de sustentabilidade. E o outro é o impacto líquido das externalidades, que representa o valor social gerado, né, ou o imposto à sociedade pela empresa. Essa ferramenta, então, ela foi desenvolvida com estreita parceria entre a Universidade de Aveiro, a Abimota e algumas empresas do consórcio. Essa parceria foi fundamental para conseguirmos desenvolver uma ferramenta que fosse aplicável à real necessidade das empresas, né, e que os indicadores respondessem bem aos interesses das empresas. Bem, o que seria, então, o CSI? O CSI é uma sigla em inglês, o Composite Sustainability Index, e ele, a princípio, mede 4 coisas. Primeiro, mede desempenho de sustentabilidade ao longo do tempo, né, ao longo dos anos da empresa. Ele calcula automaticamente um índice integrado. Ele também monetiza os custos e benefícios externos, que geralmente não são contabilizados pela empresa, né, o que chamamos das externalidades. E ele também simula diferentes cenários e ajuda a priorizar as ações necessárias de melhoria no âmbito da sustentabilidade. Bem, esse é o visual, né, a estética da ferramenta. É uma plataforma de acesso aberto, está no endereço am2r.web.a.pt, e ele possui esse painel principal e 9 seções, que eu vou demonstrar a seguir. Cada empresa cria um login próprio, né, e uma palavra-chave para entrar. Ela consegue colocar as informações do perfil da empresa, né, da própria empresa, tanto manualmente como fazendo upload de ficheiro de Excel, por exemplo. E tem as informações básicas. Os dados de entrada, que seria os indicadores em si, né, são 36 indicadores. A omissão ou não, a existência de um não interfere no cálculo final e pode ser acrescentado ao longo dos anos, né? Então, a gente consegue colocar, por exemplo, nesse exemplo aqui, 3 anos. Também a questão dos fatores é totalmente mudável, né? As empresas conseguem colocar ali as referências para os cálculos de normalização e das externalidades. E, como resultado, temos os desempenhos com os indicadores, né? Onde a gente consegue ver a meta, o que foi conhecido, e simular também os cenários. Pode calcular ali o que pode ser melhorado, pode gravar, e assim a empresa consegue ter um exemplo, né, do que ela pode melhorar e qual o impacto disso no índice de desempenho de sustentabilidade. Bem, com relação aos resultados, em geral, como eu já havia falado, são 36 indicadores medidos. Esses indicadores estão alinhados com a legislação, né, os estándares atuais, e ele também mensura 19 externalidades. Essas externalidades são tanto benefícios, que é na parte do uso, como os desafios que tem na parte de produção, né, quais são os impactos que são causados pela produção. E ele também ajuda a avaliar o impacto ao longo do tempo, ajudando, assim, as empresas se torna, né, um instrumento capaz de monitorizar os impactos e, assim, as atividades que são menos sustentáveis. E, enfim, essa não é apenas mais uma ferramenta acadêmica. Nós buscamos fazer um instrumento que fosse prático para as empresas e que ajudasse o setor de bicicletas na capacidade de medir, comparar e melhorar o seu desempenho com relação à sustentabilidade. E eu fico aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada. Segue-se agora um dos momentos centrais desta tarde, a mesa redonda do Advisory Board. Participam nesta mesa redonda Diogo Fula, da Battery Cluster Portugal, Tiago Farias, da Mobinov e Rui Amaral, da Philp, que eu convido a entrarem no palco. E para moderar esta sessão, convido a dirigir-se ao palco Carlos Alves, da HFA. Só aguardar uns minutos que coloquem os... Já tem ali. Isso é tão logo, isso é para daqui a um bocadinho. Agora, a condução é sua. Olá, boa tarde. Quero começar por dar os parabéns a todos os que colaboraram com esta agenda. Acho que foi um trabalho fantástico. Tive bem a ver os PPS e a exposição que está lá fora e por isso estão todos parabéns. E queria agradecer também o convite para estar aqui. Falta-nos um orador, não sei se vamos começando e ver. Eu acho que ele está a chegar, por isso podemos aguardar também mais 1 ou 2 minutos. Eu queria dizer que tive alguma dificuldade porque quando me convidaram eu pensei que os oradores eram intervenientes em PPS. Depois vim a perceber que não. Ou seja, vocês trabalham nesta área da mobilidade e as perguntas que eu queria fazer eram sobre os PPS, não é? E vamos falar mais na mobilidade sustentável no seu todo. E vamos então começar, está bem? Não apresentamos? O Rui é engenheiro mecânico na FEUP, não é? Certo? E o Diogo, não, e o Tiago é engenheiro do Instituto Superior Técnico. Eu penso que toda a gente sabe, mas por acaso não saberem. Ora bem, então, eu tinha aqui algumas perguntas que... Desculpa, diz. Eu acho que o Diogo está ali. Já está aí? É, ok. Epá, ele faz sempre isto, é sempre o último para bater em palmas. Vá lá, uma salva de palmas para o Diogo. Ora bem, eu estava aqui a dizer que vocês não trabalharam diretamente com os PPS e com esta agenda, mas são pessoas que tiveram muita experiência e têm muita experiência nesta área da mobilidade sustentável. E ao fim deste trabalho todo, tanto desta agenda como dos PPRs, e vocês colaboraram noutros PPRs, eu gostava de saber a vossa opinião sobre como é que decorreu esta agenda e todas as outras, e quais são as coisas boas que aconteceram e quais são as coisas que temos que melhorar no futuro, porque como ouvimos de manhã, a colaboração entre todos os elementos da agenda não acabou aqui, vai continuar. O que é que nós temos que melhorar? É para todos, por isso... Eu posso começar. Efetivamente, o que mais se destaca nesta agenda, que tem uma dimensão e uma escala bastante significativa, e agora fazendo aqui se calhar um preâmbulo, e se calhar posso cometer alguma gafe, nas agendas mobilizadoras que eu tenho conhecimento são 7 bilhões de euros que foram alocados, e sendo a AM2R uma top tier destes conceitos que foram agora aqui apresentados até ao momento e os que estão expostos, o que se destaca de facto é o ecossistema colaborativo, a massa crítica que foi criada da agregação de NSIs, tecido empresarial, associações, centros de investigação e a parte da academia, universidades, que permitiram de alguma forma alavancar esta inovação de alguns conceitos. Claro que de outra forma poderia ser possível,
a um ritmo possivelmente mais demorado, porque nem todas as empresas têm uma capacidade de inovação e desenvolvimento integrada no seu sistema e, dessa forma, locais ou estruturas especialmente desenvolvidas para esse efeito conseguem alavancar de alguma forma estes processos, produtos e serviços, são estes PPS, de uma forma mais rápida e também mais inovadora, porque hoje em dia o que se destaca são soluções mais diversificadas e diferenciadoras para um nicho de mercado que às vezes pode ser único. E eu acho que é isso, é a parte colaborativa entre estas instituições que valoriza a agenda. Ora bem, antes de mais, peço desculpa pelo meu pequeno atraso, queria dizer, antes de mais, também obrigado pelo convite para aqui estar. E uma pequeníssima correção, que é, eu por acaso estive também dentro destas agendas no início, não significa que eu esteja por dentro de todos os PPS. A verdade é que estes projetos são de facto muito grandes, têm uma capacidade de alavancar o investimento que aqui foi feito e, portanto, a verdade é que eles, apesar de tudo, são bastante compartimentalizados porque é a única forma de se gerir um projeto destes. Estamos a falar de projetos muito grandes, em que os PPS são bastante diferentes, mas aquilo que conseguimos fazer é, ao todo, agregar aqui um conjunto de valor, um conjunto de desenvolvimentos que de outra forma não teriam sido feitos e conseguir fazer as ligações entre o tecido industrial e as ENEs e o sistema da academia e o sistema científico, de forma a valorizarmos mais aqueles produtos que foram desenvolvidos e trazê-los mais rapidamente para o mercado. E isso aí consegue criar novos produtos, mais indústria, mais negócio a partir daqui. Portanto, aquilo que nós precisamos de ver é este investimento vai ter impacto à frente, com mais vendas, mas não só isso, mas com mais relações, mais negócio, mais parceria, e aí toco naquilo que era um bocadinho a pergunta, o que é à frente, é continuar estes desenvolvimentos, as parcerias estão feitas, é preciso continuar a fazer desenvolvimentos daqui para a frente. Isto foi uma oportunidade que foi explorada neste conjunto, neste programa quadro, que nos permitiu fazer este salto, mas agora é importante que essas relações se mantenham e consigamos desenvolver mais produtos à frente, porque é mesmo isso que se quer, é um efeito arrastador deste investimento para a frente. Olá, viva, boa tarde a todos. Para já, eu estou aqui em representação da Mobinov e em nome da Mobinov agradeço o amável convite, é um enorme gosto de estar aqui neste excelente evento sobre uma temática que me é muito querida, mas que eu não domino porque a minha área é mais a aplicação dos veículos das duas rodas ao serviço da mobilidade sustentável e menos a construção de produtos, de serviços, de tecnologias, de soluções, que foi o que vimos aqui muito no âmbito dos PPS que foram apresentados e que eu dou os parabéns porque foi um projeto que eu vejo de grande dimensão, com muitos parceiros, e é sempre complicado a interação entre muitos parceiros e, ainda por cima, ao longo de um período de 5 anos, cerca de 5 anos, um período que nem sempre foi favorável em termos de mercado para o setor. E, portanto, eu acho que esta resiliência é uma prova extraordinária da capacidade de, no fundo, estar no mercado nas diferentes áreas que vimos até agora. Claramente que o desafio, a pergunta de fundo é como é que se gera valor? Como é que se gera negócio? Como é que se garante que as soluções que foram aqui apresentadas, os produtos, as tecnologias, os serviços e alguns dos exemplos que aqui vimos, como é que se transformam em negócio? E negócio, neste capítulo, é exportação. O mercado interno não tem dimensão para o que estamos a falar e para a capacidade industrial e de produção e de inovação que está aqui presente. Portanto, primeira mensagem-chave, como monetizar. Como, muito seguindo as suas palavras, como transformar em negócio, em venda e diferenciação face ao restante concorrência, nomeadamente tirando proveito de todas as tecnologias inovadoras e soluções e sistemas que fizeram parte de alguns destes PPS. Portanto, este é um primeiro desafio. Um segundo desafio que me parece muito relevante é não perder esta capacidade de sinergia. Isto é, houve uma oportunidade durante 5 anos de mais de 40 parceiros interagirem
E não é fácil, mas é um desafio que eu lanço, é como é que é possível, no futuro, garantir que se desenvolvem novos produtos em parceria. Deixo aqui uma mensagem final, que é, e estou ali a olhar para a imagem que diz resultados com impacto para uma mobilidade mais sustentável. Ora, a tecnologia que se falou aqui não é a mobilidade em si, são produtos, são meios para um fim. E eu aí digo que, para chegar à mobilidade, eu desafiava os parceiros, os players que se envolveram com grande empenho neste AM2R para interagirem com os atores que sim têm um papel fundamental na mobilidade, nomeadamente autarquias, nomeadamente grandes centros empresariais, porque são dois aspectos distintos. Capacidade tecnológica para produzir de uma forma mais inovadora soluções e serviços para a mobilidade das rodas e promover a mobilidade ativa e suave. Ok. Pelo que deduzi das vossas palavras, se as pessoas trabalharem juntas, são mais fortes e conseguem ir ao mercado melhor. A colaboração é aquilo que vocês disseram. Mas pegando aqui nas palavras do Tiago, o que é que foi feito e o que é que poderemos fazer mais no futuro para promover ainda mais esta mobilidade sustentável? Que ideias é que vocês têm que possam partilhar para dar aqui um clique, mudar um shift para que as coisas ainda sejam mais rápidas e que cheguem mais ao mercado e que as pessoas utilizem cada vez mais esta questão da mobilidade sustentável? O Tiago, que é mais especialista nessa área, força. Eu posso falar um pouco. Eu se calhar gostava mesmo de separar o mundo da capacidade industrial e tecnológica de desenvolver soluções, que eu digo que foi o core business do AM2R, com excelentes soluções prontas para ir para o mercado e com o desafio de as monetizar e de as comercializar numa ótica de exploração, e o mundo da mobilidade sustentável. E eu aí tenho que corrigir o que referiu. Não é mais, é porque eu acho que praticamente não há. Mas alguma coisa foi feita. Peço desculpa, eu não vou ser muito simpático, foi feito muito pouco. Eu ainda hoje tive o cuidado de folhear os documentos do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da cidade de Águeda e os números são taxativos. Os movimentos pendulares, isto é geral para todo o país e não é muito diferente para todas as regiões. Diria que há 3 regiões que talvez tenham uns números menos negativos, que também não são positivos, que é esta repartição modal. Nós estamos a viver de repartições modal em que cerca de 80% é transporte individual, o transporte coletivo é um dígito, não chega aos 10%, e depois o ativo está lá muito disfarçado, ainda a parte ciclada. Portanto, eu diria que há muito por fazer, e julgo que é fundamental a forma como a capacidade que se viu produtiva de inovação e de desenhar produtos que resulta desta agenda mobilizadora com as instituições que têm a seu cargo planear, desenhar e, no fundo, ter a visão do que se pretende para o futuro em termos de mobilidade suave. Esse, para mim, é o grande desafio. Dou nota que há cidades, ainda há pouco tempo estava a ver a cidade de Barcelona, que a repartição modal, o automóvel está abaixo dos 30% e a visão deles é baixar. Portanto, estamos a falar de vinho. A área metropolitana de Lisboa, que é o que tem os indicadores menos negativos, o transporte individual representa 60% e, portanto, por aí acima. E como é que a agenda pode influenciar os decisores políticos? Eu julgo que reúnem-se aqui condições extraordinárias. Eu acho que nada é mais elegante do que nós e decisores que, no fundo, tentarão influenciar a forma como nos deslocamos, a forma como gerimos o nosso dia-a-dia, a forma como planeamos e apostamos na ocupação do espaço público. Nada mais elegante do que decidir por soluções tecnológicas que a nossa indústria é de topo. Isto é o ouro sobre azul, que é raro. Eu diria que em Portugal é quase único. Porque quando eu proponho uma certa tecnologia, a probabilidade de estar a importar praticamente tudo, e se calhar vindo de outros continentes, não é preciso nomeá-los, é quase garantida. E nós estamos a falar aqui de algo fantástico, que é potenciar uma mobilidade que é claramente a mais interessante e mais sustentável, mobilidade ativa, recorrendo à indústria e tecnologia de ponta. Que temos em casa. Nossa. Exato. Vocês querem acrescentar? Uma salva de palmas.
Eu não podia estar mais de acordo. Desde que me lembro, sempre me disseram que Portugal chegou a ser um país onde a mobilidade, nomeadamente aqui na zona da Águeda até era muito conhecido, onde a mobilidade leve era predominante. E que depois passamos por uma fase de passagem para o automóvel privado e que depois já não havia retorno. Eu não acredito nisso. As nossas cidades estão cada vez mais impossíveis de circular e apesar de nós termos tocado há bocado numa coisa, que é a maior parte do nosso setor industrial é exportador. Nós fazemos componentes para fora e eu acho muito bem que o continuamos a fazer, mas tendo a possibilidade e tendo atores políticos que estejam envolvidos, como existem já algumas autarquias a nível nacional que o estão a fazer essa passagem, temos aqui uma oportunidade de ouro de gastar a prata da casa. E se nós fomentarmos a mobilidade leve, nós podemos ter contaminação cruzada, ter um aumento daquilo que é o nosso consumo próprio, da nossa transformação própria. E agora puxando aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, obviamente o setor das baterias aqui há de ter um toque importante, porque enquanto e daí ter tocado nisso há bocado, antes era fácil dizer que a mobilidade leve já não era uma possibilidade porque as pessoas têm um padrão de comportamento, como se deslocam e por aí fora, que não é comportável, porque temos um terreno acidentado mais a norte ou porque a sul as distâncias são maiores, qualquer coisa do género. Hoje em dia isto já não se põe. Ultrapassamos todas estas barreiras com uma simples passagem tecnológica. Não estou a dizer que as baterias, e não sou fundamentalista nisto, são a solução para tudo, mas vieram aqui desimpedir muito do que eram os entraves à adoção. Portanto, hoje eu não vejo qualquer entrave a que isto seja feito, a que as nossas estradas comecem a contar com menos automóveis, mais ciclovias, mais capacidade para os carregamentos fora das zonas domésticas, para haver mais estacionamento perto dos centros urbanos onde depois as pessoas vão trabalhar, etc. Eu acho que esta transformação tem que ser feita e vai ajudar não só às vivências dentro das grandes cidades para a população, como vai também ajudar a nossa indústria. Eu pegando aqui um pouco das palavras tanto do Diogo como do Tiago, eu acho que esta parte de mobilidade sustentável tem uma cadeia de valor ainda mais abrangente em nível de bastidores. Nós podemos criar, de alguma forma, sistemas que permitam atrair os utilizadores para tirarem o transporte individual automóvel, já nem é transporte coletivo, mas o automóvel, e tentarem utilizar meios como uma bicicleta, seja, ou similares, mas depois não existe infraestruturas em grandes centros urbanos que propiciem essa adesão por parte dos utilizadores. E aqui tem que intervir, de alguma forma, algumas decisões políticas de fundo, se calhar alguma alteração de alguns conceitos que atualmente estão implementados, porque nós podemos, aqui no setor, e isso aí foi exemplo, digitalização, eletrificação de alguns veículos de mobilidade, isso por si só não chega, é uma parte da mobilidade sustentável, mas não num todo, num ecossistema que também se tem que inserir no meio urbano. Nós tivemos aqui um período, uma conjectura global de uma pandemia que, de alguma forma, trouxe aqui um impacto bastante elevado ao setor, potenciou, houve possivelmente depois uma quebra, porque depois nós retomamos aos hábitos anteriores, por assim, entre aspas, mas de alguma forma já se criou aqui uma abertura para essa mudança. Eu sendo da zona do Porto, vejo ali já uma alteração a nível de infraestruturas, de criação ali de ciclovias. Claro que isto depois causa alguns transtornos para quem anda de automóvel, porque as ruas ficam só com sentido, mais trânsito, mas esta mudança de mentalidade tem que ser feita, se calhar imposta de alguma maneira, ou seja, começar por algum lado. Caso contrário, esta mobilidade, ou seja, esta parte modal nunca vai ter essa transição, e o que o Tiago referiu,
temos essa possibilidade, pegando nesta parte do setor, que consegue criar e exportar, mas ter produto de qualidade para ser consumido internamente, seja a nível de equipamentos como bicicletas ou sistemas de utilização que proporcionem ao utilizador uma experiência e um conforto maior nessa mobilidade, que tem que ser aproveitado e potenciado no futuro, ou seja, é alavancar o que está feito, não parar e começar do zero, ou seja, já temos uma base extremamente excelente para continuar, mas isto precisa também de uma parceria mais dos municípios, não só das empresas. Mas poderá ser a continuação deste projeto, porque este projeto tem todo o interesse para quem participou que as coisas avancem de outra forma. E vocês acham, continua, já que este é um tema que penso que interessa a todos, isto poderá ser feito através de município a município, e um pegando e um fazendo, as coisas ficam mais fáceis, mais vale ir diretamente à Associação Nacional de Municípios e tentar fazer pressão de criar um novo projeto, agora não de produção, porque já estamos todos preparados. Antigamente nós tínhamos a tecnologia, as pessoas queixávamos que não tínhamos design, hoje vimos aqui que também já temos design, nós temos todas as condições. Como é que damos o passo em frente? Ou seja, ao Governo, o que é que a Abimota e o Bike Nova e todos os associados podem fazer e como é que o devem fazer? Vocês têm algumas pistas ou vamos ter que pensar sobre isso e depois ir à frente? O Advisor Board criou algum relatório que indicasse caminhos ou algumas recomendações a fazer no futuro? O que é que têm a dizer? Eu acho que estas associações que são o ponto de contacto entre todo este tecido empresarial, porque se calhar algumas no início 2021, quando esta agenda se calhar foi pensada, algumas entidades não se conheciam, não sabiam o que é que era feito a nível nacional neste tipo de soluções que foram ou estão apresentadas no exterior e foram apresentadas até ao momento. E estas associações é que têm que ser um motor diferenciador de partilha. Eu acho que não vai haver uma solução global, vai ser necessário caso a caso, mas idealmente haverá uma base que será comum. Claro que não podemos comparar um centro urbano com Lisboa, por exemplo, com uma metrópole bastante mais densa, até a nível populacional, mas que se calhar o conceito e a aplicação possam derivar a partir daí. Mas, por exemplo, criar um Living Lab nesta área da mobilidade numa cidade, que todos possam contribuir e pôr lá, expor e pôr a funcionar e testar novos métodos de regulação do trânsito, tudo isso, se calhar poderia ser uma ideia para alavancar, porque estas empresas estão interessadas agora em pôr estes produtos no mercado. Claro que exportar será o bom, mas quando vamos a uma empresa ou um município lá fora tentar promover e dizer, então, e em Portugal, o que é que vocês têm? Não pode ser, a gente também tem que ter aqui, não é? Como é que nós podemos ultrapassar isso? Acho que pode ser um bom desafio, não? É assim, o que eu gostava mesmo de ver era um plano nacional que se pensasse isto. Agora, obviamente, cada município é diferente, há de haver um diagnóstico, até porque a própria infraestrutura tem de ser repensada para a forma como nós temos coortes ou temos linhas orientadoras de uma cidade. Se calhar no Porto será, sei lá, a Avenida Boa Vista e por aí fora. Em Lisboa temos outras. Pronto, todas as cidades têm as suas particularidades, como é que se movimenta o grande trânsito e por aí fora. E nós não podemos simplesmente cortar. Isto há de passar por um processo de crescimento e adaptado àquilo que são as necessidades de fluxo populacional de uma ponta para as outras da cidade. Uma das coisas que, e eu não deixo de sublinhar isso, é alguma discussão que já tive com possivelmente alguns de vocês. Nós temos uma barreira muito grande da passagem dos centros urbanos ou dos centros das cidades para fora, para as periferias. As pessoas que vivem ligeiramente fora necessitam do transporte público, muitas vezes não existe. E poderia ser substituído em alguns casos até. Mas o facto das pessoas, pelo menos até à periferia, poderem se deslocar em carro próprio, onde o transporte público pode ser um bocado mais complicado de gerir, e depois daí conseguirem direcionar-se para o centro da cidade, é extremamente importante. Agora,
O que eu gostava de ver mesmo era um plano nacional, como eu disse, e isto aqui, do meu ponto de vista, o que se deverá fazer poderá ser através das associações dos municípios e por aí fora, ver quais são as necessidades, definir primeiras linhas de o que é que cada município necessita e depois, eu sei que a palavra não é a mais bonita, mas aplicar algum tipo de lobby junto do governo para desbloquear, nomeadamente, algum financiamento para isto e por aí fora. Porque tudo isto tem custos. Para os municípios é necessário alocar verbas específicas para o poder fazer. Isto há de ser um plano que deveria ser a 10, 15 anos, de forma a termos esta transformação. Nós não podemos continuar a acrescentar automóveis aos centros das cidades e depois queixarmos todos os anos em que nada mudou. Nós temos que fazer isto progressivamente, mas temos que ter uma estratégia delineada. Eu estou-me a lembrar aqui de uma agenda que criou, juntamente com a CCBR, uma estratégia na área de semicondutores, por exemplo, para a região centro, e que deu origem agora, nestes projetos do STEP, à construção de vários hubs focados naquilo que foi definido na agenda. Poderá ser uma continuação disto, ou mesmo ainda. Mas o Tiago queria acrescentar alguma coisa? Não, me revejo no que foi dito. Primeiro aspecto, a minha experiência de transformações disruptivas no mundo da mobilidade, todas surgiram de decisões top-down. Primeiro, alguém mandou, toca a fazer. O velho sistema da qualidade. A gestão de topo tem que com aquela ideia que não há de ser bem para fazer, mas é. E nós vimos isso, para quem acompanhou a profunda transformação no mundo dos transportes públicos em Portugal, foi porque surgiu um regulamento europeu que disse: desculpem, não é assim o sistema, façam o favor de cancelar todas as operações, no fundo, cada uma à sua medida, e utilizam um novo modelo de governance. Portanto, as autoridades são ou os municípios, ou as CIMs, ou as áreas metropolitanas, que planeiam, que desenham o que pretendem. Se depois tinham capacidade para o fazer, é outra discussão, e depois os operadores operam de acordo com essa estratégia. Top-down. Pegando a sua sugestão, que me parece muito bem, não tenho dúvida que haverá, com certeza, municípios que querão ser o Living Lab. E isso é espetacular, mas não muda nada na estatística, exceto no Living Lab. Passa a ser um cartão de visita extraordinário, porque é o cartão onde se aplicou toda a tecnologia, ou uma grande parte da tecnologia, das soluções tecnológicas, de serviços, de produtos que vimos aqui hoje, fruto do AM2R, que é extraordinário, mas não tem massa crítica. E, portanto, eu julgo que se não for algo que venha de topo e que diga tem que ser porque nós queremos ser assim, nós acreditamos que este é o caminho. E como estava aqui a dizer muito bem, e temos tecnologia que resolve todos os seus problemas, bem, até, pelo que eu vi agora, até se estiver a chover, não é? Já temos aqui novos. Exatamente. Portanto, há um momento que digam, já não há desculpa. No fundo, mas pronto, a minha resposta é top-down. No fundo, fazer um bocadinho aquilo que aconteceu com as energias solar, que foi veio de cima, é para fazer, toda a gente começou a fazer e valeu. Se calhar fazer uma coisa semelhante na mobilidade. E nem sempre é perfeito. Claro, tem que experimentar, há um risco, não é? Experimentar e depois corrigir conforme as coisas vão ser feitas, vão sendo feitas. Senão, às vezes é mais fácil ter um documento partilhado inicial, um draft, para as pessoas poderem comentar, do que propriamente começar com uma coisa definida que pode correr mal. Eu acho que é exatamente a mesma abordagem. É pôr a coisa na agenda, falar, e a partir daí haver uma discussão mais nacional. Porque eu penso que isto é sensível a todos. Quem vive nas cidades, quem tem competência para produzir, mas todos nós somos potenciais utilizadores. Nós tínhamos combinado na segunda-feira que vocês iam visitar aqui a exposição para ver os PPS, também tiveram aqui de manhã a visitar. E como é que o que é que vocês acharam? Já vi que, eu sei que estão contentes com o que viram, mas como é que isso vai agora alterar ou melhorar a qualidade de vida das comunidades e também dos utilizadores destas tecnologias que vimos aqui? Qual é a vossa perspectiva? Sim, eu posso mencionar as soluções, algumas das soluções apresentadas. Eu não vou destacar nenhuma em particular, porque o que posso destacar são 3 tipos de áreas importantes: eletrificação, digitalização de sistemas e não só
dos produtos em si, mas também dos bastidores, dos processos inerentes à produção desses componentes, e depois uma promoção para a utilização individual destes meios de transporte e evitar algo mais pesado, como o automóvel individual. Há uma série de soluções que foi apresentada nesse sentido. Verificaram-se, e há algumas das apresentações dos PPS com níveis de exportação, alguns já consideráveis. Ou seja, existe mercado para consumir esses produtos. Eu acho que isso é importante, termos a capacidade de exportar o que é criado, e eu espero que ainda mais do que dos níveis que estão hoje atualmente. Mas de facto, estas soluções e este tipo de eventos também permite algo importante, fazer aqui um pequeno à parte, que é ver o que é que as ideias que podem surgir de eu integrar outro conjunto ou um PPS em específico com o meu PPS, criando algo único, uma solução para o utilizador que possa estar confortável na utilização deste tipo de meio, principalmente, que seja mais acessível, porque atualmente, e falando agora, pegando aqui no termo sustentável, o utilizador já não se importa só com o produto em si, mas desde o início, a matéria-prima, entre aspas, até ao fim do ciclo de vida, o que é que acontece depois, reciclagem, etc. Há assim uma série de fatores, que é o mesmo caso que acontece com as baterias, depois da utilização de alguns ciclos. O que é que nós vamos fazer? Algumas utilizarem para armazenamento em casas, etc. E aqui o setor acho que permite, ou tem, se calhar até abranger uma divulgação ainda mais ampla a nível nacional, porque haverá outras entidades que podem agregar de alguma forma estas soluções que já foram aqui apresentadas. Ora bem, eu estou aqui um bocadinho em desvantagem, porque eu cheguei em cima da hora e eu já não tive a oportunidade de andar Foste ao site, eu sei que foste ao site. Não, mas a verdade é que eu também já participei noutros eventos da AM2R e eu tive a oportunidade de ir vendo alguns desenvolvimentos que foram feitos. E infelizmente, para mim estar a dizer isto aqui, mas eu cheguei um bocadinho atrasado porque efetivamente tive de carregar o carro. Mas fora isso, isto vindo de alguém do setor das baterias, mas o que é que eu vejo? Eu vejo aqui tecnologias desbloqueadoras, tecnologias que vão permitir implementar aquilo que andamos a discutir até agora, ou seja, não só da parte das baterias, mas também da parte do bike sharing e por aí fora, infraestruturas que vão potenciar essa parte, e depois vejo todo um novo conjunto de produtos e tecnologias que hão de fomentar mais produção de componentes para fora. E isso, apesar de tudo, eu também acho que deve ser refletido, porque isso traz impacto para a indústria local. O aumento de produtividade, o aumento de eficiência energética nas próprias produções e no aumento de novos produtos vai trazer por si mais valor acrescentado para estas empresas, e estas empresas, conforme crescem, cresce também o núcleo das regiões onde elas estão implementadas. Acho que isso faz sentido sublinhar. Tiago, cara. Sim, eu também aproveitava para separar aqui um pouco o que vimos, o que eu vi nas visitas, e não só nas visitas, mas também nas apresentações, que são excelentes. Têm sido pitches muito bem preparados e com imensa qualidade do ponto de vista da mensagem e de perceber melhor o produto. E nesse aspecto, parabéns, e só tenho pena que não vou estar cá amanhã para assistir as restantes e para fazer a famosa visita que gostava muito de fazer, mas já houve aqui uma apresentação que me deixou ainda com mais vontade de voltar. Mas voltando ao tema, temos inovações claramente do ponto de vista industriais, de produção, melhoria, tipologia, tecnologias, sensores, robotização, automatização. Isso é extraordinário para tornar a nossa indústria ainda mais competitiva e de topo. Eu julgo é que esse tipo de PPS não tem um impacto direto naquilo que está agora a ser debatido, exatamente, que é, no fundo, potenciar uma mobilidade mais ativa e suave recorrendo às bicicletas. Há outros produtos que são excelentes para integrarem um pacote. Eu julgo que o que falta aqui, um dos cliques, é a integração que se transforma numa solução, num serviço.
Se calhar, o que poderia ser interessante era, não sei se é viável ou não, era, no âmbito da agenda, haver uma apresentação mais focada para o cliente ou o potencial promotor dessa solução no mercado, que se calhar não são os atores que estão hoje em dia na agenda, não é? Porque ter uma bicicleta inovadora, uma cargo bike com um conjunto de tecnologias, sensores, conectividade, como vimos aqui, é algo que pode ser interessante, mas se calhar é outro ator que vai transformar num serviço útil à comunidade e que permite potenciar a mobilidade. Sim, porque aqui foi um bocadinho mais a apresentação técnica, não foi o comercial. De certeza que as empresas que estão aqui, que estão a exportar, e não só a exportar, estão a vender, terão outra apresentação virada para o cliente, com outras performances e com outros dados que se calhar não apresentaram aqui. De salientar que, eu penso que em alguns PPS sofreram isso, mas deve ter acontecido em todos, em que não foi só o desenvolvimento de novos produtos, foi o impacto também dentro da própria produção, no aumento da qualidade, da produtividade, até a parte logística, com o manuseamento, tudo isso aconteceu um bocadinho, por isso. Aqui foi a parte visível mais tecnológica, mas muita coisa foi feita, penso eu. Mas o Tiago ia... Não, ainda bem. Okay. Eu diria que... Porque a questão de colocar o produto no mercado, a pergunta é, mas que mercado é esse? O mercado é uma empresa internacional que depois faz o assembling e vende bicicletas, então é um mercado em que o ator nacional não consegue ter influência direta num serviço de mobilidade. Ora, o que pode ser interessante é criar, essa necessidade existe, e de criar o produto integrado. No fundo, o que está a dizer é que arranjar uma parceria para que o produto seja vendido e não só partes do produto que depois vai ser integrado para o outro. É a grande dificuldade de Portugal criar uma marca e de criar marcas que depois possam ir para o mercado. E já agora ir para o mercado internacional. Claro, claro. E penso que a maior parte deles que estão aqui a pensar, talvez mercado europeu e americano e depois ir para outros mercados, mas tem que se treinar aqui perto de casa para poder... E aí volto a dizer que poderá ser interessante encontrar 2 ou 3... pilotos, living labs, não é? Cujo município queira, no fundo, ser pioneiro e interiorizar todas estas tecnologias, promovendo assim a tal mobilidade mais sustentável. Pois, porque na minha experiência de trabalhar em associações, muitos associados queixam-se sempre do mesmo, que é, ok, eu vou lá fora, eu vou aos Estados Unidos e pergunto-me, então lá em Portugal onde é que tens isso aplicado? E não há nenhum município que tenha, por exemplo, no caso das bicicletas, que diga assim, não, estamos aqui um espaço onde vocês podem vir para aqui experimentar as vossas tecnologias, montar. Nós sabemos que trabalham, porque estão aqui, mas agora num contexto real com os outros, com automóveis, com autocarros, com tudo isso. Diogo, estás a querer falar disso? Eu estou a querer falar. Antes de mais, eu acho que já foram feitas tentativas de experimentação de algumas destas questões, nomeadamente em Aveiro e por aí fora, onde eu sei que foram até bem sucedidos. A questão é que eu acho que existe sempre uma falta de verbas cativas para este tipo de investimentos e nunca se pensa isto em termos estruturais, portanto falta sempre um bocadinho. Mas eu sei que existem alguns municípios que estão a pensar isto mais a fundo. Agora, eu acho que o que já está a ser feito, e eu sei que associações como a Bimota são responsáveis por fazer isso, é depois a disseminação destes resultados mais comercialmente, através de participação em feiras e por aí fora internacionais, que, vamos ser honestos, é onde nós vendemos mais, é um grande setor exportador e o que nós vendemos são maioritariamente componentes. Não obstante que eu acho que nós devemos ter marcas próprias, mas eu acho que essas marcas devem surgir principalmente de iniciativas, startups e por aí fora, nacionais e que utilizem o tecido industrial já estabelecido em Portugal para o fazer. Têm de fazer o seu caminho próprio. Aqueles que produzem, o seu produto é vender componentes. E para esses, eu acho que o que eles devem fazer agora, juntamente das associações, a Bimota e por aí fora, é disseminar isto. E eu sei que isto já existe, já está em andamento, portanto, acho que nesse caso, eu acho que está perfeitamente alinhado. O futuro é risonho para estas empresas. O futuro é risonho, as coisas estão a andar. Nós não tínhamos previsto, porque deram-nos mais tempo. Eu não sei se alguém quer colocar alguma questão aqui a este painel. Nós deixámos de falar muito na agenda, mais na promoção da mobilidade suave, que é isso que também eles querem para poder fazer mais vendas, não é? Basicamente é isso. Mas se houver alguma questão,
Boa tarde. Sandra Carvalho, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Como vão imaginar, a minha questão tem muito a ver com a parte da capacitação e daquilo que ao longo destes 5 anos se formaram. Formamos muitos doutorados e a minha questão é o futuro dessas pessoas doutoradas que estiveram nos CTIs, estiveram nas universidades e cujos contratos terminam. Qual será o futuro dessas pessoas? Obrigado. Será uma pergunta mais para as empresas, penso eu. Mas eu penso que é uma questão... Se as empresas estarão dispostas a, de facto, a absorver esse conhecimento que foi desenvolvido e que estão com essas pessoas. Era isso que eu ia dizer, de certeza que algumas empresas vão absorver as pessoas, porque também investiram nelas, disponibilizaram tempo, capacidades e competências para ajudar, e de certeza que algumas irão ficar. Eu não sei o que é que está previsto, mas saíram também os projetos, vão sair novos projetos lá do STEP para apoio a colocar as profissionais dentro das empresas, basicamente sobre isso. Eu estou a pensar na agenda da microeletrónica que eu faço parte, em que estamos a reunir com as universidades e a ver como é que nós podemos trazer estes estagiários, alguns doutorados e mestrados que estão a acabar, como é que os podemos introduzir nas empresas. Mas nós, na microeletrónica, é um pouco diferente porque temos falta de pessoas com competências. Aqui, o conhecimento está cá, as empresas já têm, e no fundo é alavancar mais um bocadinho e criar condições para que essas pessoas possam integrar-se rapidamente. Mas, Diogo, tias... Sim, boa tarde, Sandra. Muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta extremamente complicada, não é? Nós sabemos que, estando já eu a trabalhar no setor pronto, trabalhei numa RTO antes disto, eu sei que nós estamos somos muito influenciados por estes ciclos de financiamento. E o facto de nós termos tido, possivelmente, o maior programa que alguma vez vimos em Portugal e que foi muito rápido, houve um crescimento muito grande e agora, efetivamente, nós temos de saber o que é que fazer com estas pessoas. Eu creio que parte delas vão ser contratadas pelas próprias empresas, se calhar não aquele valor que eu gostava de ver em termos de percentagem. Vamos ver muitas delas a migrar para os RTOs, portanto, para as ENESIs nacionais, porque nós vemos muitas vezes que isso é uma forma de tirar melhor partido dessas pessoas, porque elas, em vez de estar em 2 ou 3 projetos numa única empresa, muitas vezes estão distribuídos por mais projetos e deixamos de estar a alocar alguns recursos que são extremamente dispendiosos para as empresas, nomeadamente porque vemos que maioritariamente o nosso tecido é PME e conseguimos trabalhar com elas através do nosso tecido de transferência tecnológica. Agora, a pergunta não deixa de ser pertinente. Eu acho que deveria haver mais abertura por parte das empresas para abrir os seus próprios núcleos de ID e começar, possivelmente, por integrar algumas pessoas já com doutoramento ou com formação avançada, de forma a que se pudesse tirar maior partido disto. Mas eu não sei se alguns dos meus colegas têm alguma... Eu acho que agora no final referiste algo importante, que é uma abertura por parte das empresas em abrirem portas para este tipo de recursos altamente qualificados. Até porque será necessário, talvez, em algumas entidades, uma mudança de mentalidades, porque podem ver este tipo de recursos como um custo e não como um investimento a longo prazo, neste tipo do que eles podem trazer para o mercado e para a empresa, até porque, em alguns casos, as empresas que produzem componentes são componentes que vêm de algum cliente e elas só têm que produzir, ou seja, em termos de desenvolvimento podem fazer uma adaptação ao seu processo de fabrico, pequenas alterações, mas não há uma investigação e desenvolvimento interno sobre esse tipo de produto, ou seja, não é um produto próprio, como algumas apresentaram aqui, algumas entidades, e que têm algum impacto e até reconhecimento internacional. E para isso é necessário
ter este tipo de recursos, mas sim, é um tema que vai haver. Eu espero que fosse 100%, mas não será uma taxa. Se for metade já seria excelente, se calhar poderá nem ser isso. Mas é o que o Diogo referiu, foi uma conjectura, se calhar única, nos últimos anos e se calhar nas próximas décadas que ocorreu e em alguns ambientes, e que para absorver se calhar internamente poderá ser um pouco mais complexo. Mas, Rui, o projeto não acaba aqui, porque sim, claro. Eu tive aqui uma série de apresentações com plataformas, as plataformas têm que continuar a ser mantidas e melhoradas, as que têm eletrónica, os componentes vão ser obsoletos, vamos ter que fazer novos, por isso terá que fazer um trabalho. As empresas não podem chegar agora e dizer assim, pronto, está feito o trabalho, agora vamos vender este e ponto. Não, tem que continuar a evoluir porque a concorrência está a fazer isso e todos os outros também estão a fazer. Por isso é natural que muitos vão para as empresas. Eu penso que isso vai ser natural. E qualquer coisa que tenha firmware, software e por aí fora, atualizações são necessárias, porque senão deixam de funcionar. Claro. Eu conheço uma empresa que esteve aqui a apresentar de manhã que já contratou 3 moços que estavam a trabalhar, porque vai continuar a manter a eletrónica e a plataforma, tem que ser. Sim, isso é uma necessidade e até Portugal tem uma conjectura até bastante importante e prioritária, até internacionalmente. Às vezes, para apanhar uma onda da inovação é extremamente complicado e neste momento Portugal está na crista da onda neste setor. E para manter, às vezes é mais fácil manter do que chegar lá, e para manter será necessário manter estes recursos e este know-how, este conhecimento que foi criado ao longo da Agenda 6. Claro, e surgiu aqui há muitos dados a surgir nestas plataformas e todos os veículos estão ligados. Há muitos dados, como o Diogo há bocadinho dizia, potenciar o aparecimento de novas startups para pegar nesses dados e fazer serviços que não estão a ser feitos até agora. Não é? Por isso, penso que o futuro poderá ser risonho também nesse aspecto. Mais alguma questão? Estamos a chegar ao fim. Hoje há o jogo de futebol. Está lá em cima uma, por favor. Nós acabámos por falar de coisas que não estávamos a prever, porque fomos mais para a mobilidade suave do que propriamente para a agenda, mas a agenda já vimos que foi um sucesso, a colaboração é fundamental e por isso. Força, por favor. Boa tarde, Nunes Amaro. A questão, primeiro sobre o que falaram há bocado, não haver um plano nacional, existem 2 planos, há o Plano Nacional da Mobilidade Ciclável e há o Plano Nacional da Mobilidade Ativa. Depois dizer que, do que falaram do Living Lab, acho que sim, e curiosamente faz agora 10 anos que houve um Living Lab aqui em Águeda, chamado Mais Bicicletas, que tinha de facto um pouco de tudo o que vocês falaram, e lançar aqui também o REP, a minha área da mobilidade ciclável dentro das escolas, e o que falta é literacia em relação ao que falamos. Temos um unicórnio da mobilidade, que é de facto a indústria, e depois temos um país parado no tempo, com 1,1% de utilizadores de bicicletas regulares, quando temos um país como a Roménia, que começou há 10 anos com um projeto como o nosso e tem 4%. Portanto, aqui é dizer que de facto a indústria anda desfasada do resto, e quando digo do resto, tem também aqui meia culpa dos governos que não conseguem aplicar este 2030. Nós estamos quase a chegar a 2030 e o projeto nem sequer chegou a 40%. Portanto, aquilo que eu lanço é um repto. Diz, da mesma maneira que existe um ecovalor para os pneus, eu lanço o repto para que, na venda de bicicletas em Portugal, sendo nós líderes, que se crie um valor, 1 euro ou 2 euros por cada bicicleta vendida, que seja aplicada num plano nacional, de facto, de promoção de boas práticas dentro das escolas. Como é certo, e as pessoas vão olhando um bocadinho para o lado, eu fico muito feliz de continuarmos na liderança das bicicletas, mas já entenderam que a micromobilidade e a trotineta está de facto, ultrapassar rapidamente o uso da bicicleta. E a única solução é criar esses planos nas escolas. Felizmente, nós, neste momento, já trabalhamos com 75 mil crianças e jovens em Portugal. Introduzimos a micromobilidade como a única forma de salvar a bicicleta. Portanto, o que eu queria, de facto, é deixar aqui o outro lado, é a tal voz da consciência logo no fim, de que
é fantástico. Eu faço parte de uma 4ª geração da mobilidade em Portugal, começada pelo meu bisavô. Hoje estou mais ligado, de facto, à educação, e nós só conseguimos mudar, só conseguimos que aqueles projetos que foram aqui apresentados tenham, de facto, mais valor e sejam consumidos internamente, se conseguirmos mudar, de facto, a mentalidade que existe e usar, de facto, apoiar os governos que não conseguem pôr em prática tudo aquilo que a indústria exemplarmente conseguiu fazer, e hoje é um exemplo perfeito de um projeto com dinheiro bem definido, empresas muito bem estruturadas conseguiram pôr em prática. Se não passarmos isso para as novas gerações, garantidamente aquilo que estamos a ver a ser aplicado, estamos a atuar sobre as consequências e não as causas. Portanto, é um repto, é também uma voz de consciência no final de um projeto que foi muito bem delineado e muito bem aplicado, de que tudo isto só faz sentido se conseguirmos passar isso para as novas gerações e entendermos que esses planos que existem, que os municípios não os aplicam ou aplicam de forma muito tímida, só lá vão também com o vosso apoio, porque de facto são exemplos vossos, como os vossos exemplos de sucesso, que fazem a mudança. Portanto, parabéns e deixo-vos o repto para esta forma de vir a apoiar projetos nacionais, criando uma espécie de um valor adicional que vem da venda das bicicletas. É sinal que vamos continuar a liderar o mercado e que esses 1 ou 2 euros por cada unidade só vem apoiar aquilo que estamos, de facto, muito atrasados. Muito obrigado. Obrigado pelas suas palavras e parabéns pelo trabalho na divulgação. Mais alguma questão? Está ali mais uma no ar? Rita Ferreira, da BICAP Bike Assembly Portugal. Eu vinha também continuar, gostei muito do debate, acho que foi muito importante. Gostei muito de todas as apresentações e de todos os produtos extremamente inovadores que Portugal e este consórcio está a conseguir desenvolver e exportar, mas sinto um bocadinho esta mágoa em relação também ao que o Nuno disse e ao que todos os oradores disseram, que de facto Portugal nós estamos muito mal ainda, e quanto mais vamos ao estrangeiro e mais vemos bicicletas por todo o lado e toda a gente a pé e ruas cheias, nós continuamos com as ruas cheias de carros. Quer dizer, é impressionante, quer dizer, chegamos à frente das próprias empresas que estão aqui e também só temos parques cheios de carros, praticamente não há colaboradores que vão de bicicleta e, portanto, eu, para além dos esforços que acho que é preciso fazer na educação, não só criar literacia nas crianças desde pequenas, que elas desde os 2 anos aprendam a ser peões, comecem por aprender a ser peões, comecem por aprender a andar de bicicleta. Hoje em dia sabemos que chega a haver municípios, por exemplo, nas grandes áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, onde há mais de 60% das crianças que não sabem andar de bicicleta com 12 anos. Isto é muito grave. É como não saber nadar. Quer dizer, são os skills fundamentais que estão a provocar uma falta de autonomia brutal nas crianças que chegam à faculdade, como andaram sempre de carro até o 12º, nem sabem orientar-se nas cidades. Isto são skills que provocam depois que as pessoas não tenham capacidade de decisão e tomar decisões e, portanto, não vão ser até bons funcionários nos empregos que tiverem. Portanto, este problema da falta de mobilidade das próprias crianças está já, e a falta de autonomia e estarem muito dependentes dos ecrãs, como sabem, em vários países já estão a ser tomadas medidas, e em Portugal provavelmente também vão ser, de não se permitir que as crianças usem as redes sociais até aos 15 ou 16 anos, que eu acho fundamental. Agora, temos que, de facto, também mudar as nossas empresas, porque são os nossos colaboradores, são os pais destas crianças e eles próprios têm que mudar. Isto é muita coisa para mudar. Portanto, eu vinha desafiar também as empresas a ter programas de bike to work, a desafiar os seus municípios e, por que não, o Living Lab começar aqui em Águeda, que sempre foi a capital das bicicletas, Águeda e Anadia. Eu já propus isto numa Assembleia Geral da Abimota há uns anos atrás. Por que não investir em ciclovias para estas empresas? São muitos trabalhadores, são milhares de trabalhadores. Se nós demos o exemplo e começarmos a ir de bicicleta,
em 2 municípios, se calhar Anadia e Águeda, que são próximos e que têm muito e que cobre a maior parte das empresas, eu acho que é fundamental. Portanto, não só o Bike to School, eu venho de Lisboa, eu faço comboios de bicicleta semanalmente, levo miúdos em Benfica para a escola. Sinto que Lisboa, de facto, em termos de mobilidade escolar, está um bocadinho mais à frente. Temos muitas famílias a levar os miúdos de bicicleta para a escola. Na escola da minha filha costumavam estar 50 bicicletas sempre à porta, não só de professores como de famílias inteiras. É pouco, porque a escola tem 1000 alunos, 50 é muito pouco, é 5%. Sabemos que a cota modal, como disse o Nuno, é 1,1 em Portugal. Se calhar em Lisboa é 2%. Tínhamos Mortosa e Ilhavo com 10% e Aveiro, que nos últimos anos diminuíram a cota modal. O que é que temos que reverter isto rapidamente? Porque eu estou perfeitamente convicta que isto prejudica até a indústria, ou seja, a indústria poderia crescer muito mais se nós fôssemos todos utilizadores da bicicleta e promotores da bicicleta nas próprias famílias, nas próprias escolas onde os nossos filhos andam e, pronto, nas nossas comunidades. Era este desafio que eu queria deixar, não só transformar a mobilidade escolar, mas também transformar a mobilidade empresarial, sobretudo das grandes empresas, e acho que aqui o cluster das bicicletas pode dar um exemplo que lhe ficará certamente muito bem para o futuro. Obrigado pelo testemunho e pelo desafio. Já ultrapassámos o nosso tempo, não sei se querem fazer mais algum comentário final. Então, queria mais uma vez dar os parabéns a todos que colaboraram com a agenda, agradecer ao Rui, ao Diogo e ao Tiago a presença. Muito obrigado por terem vindo hoje e boa tarde a todos. Muito obrigada aos 4, aos 3 participantes, ao nosso moderador Carlos Alves. Creio que ninguém se oporá a encurtarmos o nosso coffee break 10 minutos. E assim propunha que estivéssemos de volta à sala às 16h20. Nós estamos perfeitamente dentro dos horários, mas se conseguirmos sair mais cedo, Portugal apela por nós, portanto, 10 minutos aqui a encurtar o coffee break. Até já. E enquanto se deslocam para o exterior, lembro então que estão disponíveis bicicletas Maria Bike para experimentar. Sejam rápidos, hoje vamos todos torcer por Portugal. Bom coffee break e até já. Se achas que está esquecido.